Muito bom, graças a Deus a gente está encerrando o mês de agosto, encerrando com muitas bênçãos para contar, muitos desafios e continuando a nossa série sobre Salmos, a série Selá, entrando no mundo de Deus, né? Orando os Salmos, entrando no mundo de Deus. E é interessante que essa série tem dado uma repercussão tão boa, tantas pessoas têm vindo falar, o feedback tão bacana, dessas mensagens encontrando eco no coração de vocês, nesse momento que nós vivemos, para a gente realinhar as nossas prioridades, as nossas expectativas, as nossas ações, que a gente decidiu então continuar também no mês de setembro. Nós vamos dar continuidade a essa série, falando então mais 4 salmos, e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, como toda essa série tem falado muito particularmente comigo, de uma forma muito especial, e com tantas pessoas que têm mandado mensagens e falando conosco ao longo dessas semanas. E hoje nós vamos falar sobre um salmo muito forte, um salmo muito especial, que é o Salmo 73, 7:3. O salmo que abre, então, o terceiro livro do Saltério. Se você se lembra, eu mencionei, o Saltério é dividido, o livro de Salmos, 150 salmos, são divididos em 5 livros que se chamam, né, nos originais, nos manuscritos originais, e o terceiro livro abre com o Salmo 73. Eu dei o título dessa mensagem, você vê aí no slide, Um Coração Envenenado, como vencer um perigoso inimigo interior. Nós temos vivido uma guerra todos os dias e muitas vezes a gente não está consciente dessa guerra. A gente gasta tempo com tantas coisas. Essa semana eu escrevi no meu Instagram sobre isso. A gente gasta uma energia, a gente gasta um tempo com tantas coisas que na verdade não são prioridade. A gente cria inimigos que na verdade não são inimigos tão fortes e tão poderosos, mas a gente dá mais força para eles. A gente cria uma coisa muito forte em coisas às vezes desnecessárias ou secundárias, e aquilo que realmente é a guerra principal, aquele que é o inimigo mais poderoso, a gente deixa passar, a gente não combate, a gente não percebe. E justamente porque muitos de nós não estamos conscientes dessa guerra, a gente tem tropeçado, a gente tem quase escorregado. É a linguagem do salmista, você vai ver comigo daqui a pouquinho. Então nós vamos falar na mensagem de hoje sobre viver a vida debaixo da perspectiva de eternidade. A grande guerra que nós estamos passando é a guerra de perspectivas. Nós somos, em todas as áreas da nossa vida, bombardeados com mensagens que nos levam a adotar a perspectiva terrena, a perspectiva chamada secularizada, a perspectiva que é contrária ao reino de Deus. E nós temos que o tempo inteiro lutar contra isso, para adotarmos os padrões e a perspectiva de eternidade, os padrões do reino de Deus. Eu tenho dito aqui ao longo de todas essas semanas, não só na série de Salmos, na série também da restauração em tempos de crise, que ser cristão é o tempo inteiro lutar contra a normalidade, é remar contra a maré. Se está sendo fácil, ser cristão é uma beleza, é uma maravilha, tem alguma coisa estranha. Ser cristão, a vida cristã, na perspectiva da eternidade, exige um esforço consciente, intencional, ações pensadas e trabalhadas, para que a gente adote o ponto de vista do reino de Deus. Por quê? Porque a nossa natureza caída, a nossa inclinação caída, sempre vai nos levar a adotar o ponto de vista terreno. Então nós precisamos o tempo inteiro estar conscientes dessa guerra e conscientemente lutar contra essa perspectiva e essa força que quer nos levar a adotar a perspectiva terrena. Então a gente vai ler junto aí o Salmo 73. O Salmo 73 ele fala sobre inveja. Inveja está mais presente, antes da gente ler, eu queria falar isso, está mais presente do que nunca nas nossas vidas. A inveja sempre fez parte do nosso coração caído, do nosso coração pecaminoso.
A gente vê na Bíblia várias histórias, desde o Antigo Testamento, desde os primórdios da humanidade, com inveja, lá em Caim e Abel, nós vemos em José e seus irmãos, tantas histórias que a gente vê a inveja dominando. A igreja medieval, católica romana, dizia que a inveja é um dos 7 pecados capitais, mas a inveja hoje está mais, na minha opinião, mais presente do que nunca nas nossas vidas, através das redes sociais. Por 2 motivos. O primeiro é que nós vemos hoje tudo que o outro está fazendo. Ele vai almoçar, você vê a foto do prato, ele vai na academia, você vê qual academia ele vai viajar, você vê o hotel, você vê o passeio que fez. Antigamente você via dos seus amigos quando revelavam as fotos e você via o álbum de fotos. Ou alguém contava e você imaginava, ou via num programa de TV ou numa revista de celebridade. Por isso que as revistas eram tão, né, como Caras, Contigo, Tititi, sei lá, essas revistas todas, eram tão importantes e tinham tanta saída, porque as pessoas queriam saber como era o estilo de vida dos artistas. Hoje, todos os artistas têm várias redes sociais, mostram a sua casa, o banheiro, a torneira. Quantas notícias você viu aí na quarentena comentando as casas dos famosos, a decoração dos famosos, porque hoje está tudo muito escancarado. E não só dos famosos, dos seus amigos principalmente. Então, a gente não tinha esse tipo de acesso. E o segundo motivo é que nós temos uma camada nova na sociedade, que são os famosos influencers, os digital influencers, os influenciadores digitais. E faz parte do estilo de vida desses caras mostrar que a vida deles é melhor do que a nossa gente comum, como eu e você. Então nós temos aí gente famosa nas redes sociais que eu e você talvez nem conheçamos, que tem 2 milhões, 3 milhões de seguidores no TikTok, no Instagram e outras redes, que faz parte do trabalho deles mostrar que a vida deles é superior à nossa, que eles estão o tempo inteiro nas praias paradisíacas, usando as roupas bonitas, comendo a comida saudável, e aí isso também gera no nosso coração uma tendência natural a ter inveja. E nesse Salmo 73, o salmista lida com uma pergunta que todos nós já fizemos algum dia na vida. Ou você já se fez mais vezes, ou se faz, mas eu garanto que todos nós já fizemos essa pergunta em algum momento da nossa história, que é: por que coisas ruins acontecem com gente boa? E por que coisas boas acontecem com gente ruim? Nós temos enfrentado aí os noticiários tão difíceis e os noticiários cada dia mais pesados, e aí você vê aquele cara que roubou descaradamente, que desviou, que aconteceu, e você vê só notícias boas. E, nossa, para tá rico, e tá viajando, e tá aproveitando. Nós vemos gente boa, nós vemos gente inocente, não existe gente não pecadora, né? Todos são pecadores, inclusive as criancinhas, como tristes notícias, com crianças, com gente humilde, gente trabalhadora. A pessoa está indo para o trabalho e é atingida por uma bala perdida. A criança que é estuprada, a criança que é abusada. Gente que faz trabalho social relevante. E aí a nossa pergunta: por que coisas ruins acontecem com gente boa? E por que coisas boas acontecem com gente ruim? Nós vamos ver que é isso que está no coração do salmista, aqui no Salmo 73. Veja que essa não é uma pergunta nova, né? Há 3 mil anos, mais de 3 mil anos, essa pergunta já vem sendo feita, pelo menos. Vamos ler junto? Salmo 73 diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimentos e têm um corpo saudável e forte, ainda são fit. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho deles lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, e em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem as suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus?
Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. É aquela famosa, né? Dinheiro chama dinheiro. Certamente foi-me inútil manter puro o coração. Olha o tamanho da tristeza do salmista e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que, veja que aqui é o ponto de transição, o ponto da virada. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. E aqui o fechamento do salmo, que é maravilhoso. A quem tenho no céu, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Esse é um salmo lindo, maravilhoso. Como eu disse, é o salmo que abre o Saltério, o livro 3 do Saltério, que começa no Salmo 73, termina no Salmo 89. E é um livro, o terceiro livro dos Salmos, que questiona a justiça de Deus diante das circunstâncias do mundo. Esse salmo foi escrito, diz aí na sua Bíblia, pela família de Asaf. A família de Asaf, Asaf foi um sacerdote designado, levita, designado por Davi para trabalhar com música na tenda onde Davi colocou a Arca da Aliança, quando ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Então a família de Asaf são músicos e músicos habilidosos, segundo nos conta Crônicas, que ministravam com música diante da Arca da Aliança, no tabernáculo de Davi e depois no templo de Salomão. Vamos ver juntos aí no slide como o Salmo 73 pode ser dividido. Então você está vendo aí. Dos versículos 1 e 2, nós temos uma afirmação da bondade do Senhor, que é confirmada depois de uma crise de fé. Ele começa pelo fim. Ele começa dizendo, certamente Deus é bom para com Israel. Só que essa afirmação, ela vem depois de uma crise de fé. Ela não veio do nada. Ela não veio primeiro, assim, puramente. Mas essa crise foi vencida pelo salmista, que purifica o seu coração. Qual é o tom do versículo 1 e 2? É um tom de uma fé provada. É uma fé provada e aprovada. A perspectiva é de um coração puro. O que é um coração puro? Já quero definir aqui. O coração puro é o coração que se entrega totalmente em confiança a Deus. Não significa que é uma pessoa que não peca. Significa que é uma pessoa que coloca a sua confiança totalmente em Deus. Isso é um coração puro. A Bíblia, a Torá se resume, né? O primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o seu entendimento. Então, quem cumpre isso, Jesus diz que esse é o grande resumo da lei, junto com amarás o teu próximo como a ti mesmo. O resumo da lei, da Torá, das instruções do Senhor, nós temos falado sobre isso, é amar o Senhor com todo o coração. Coração puro significa que não há divisão de amores e de afetos. Deus toma o primeiro lugar e todo o coração do que interessa. Então é a perspectiva de um coração puro. E o sentimento é uma fé amadurecida. Essa fé que foi provada e aprovada agora é uma fé amadurecida. Vamos ver de novo aí no slide. Nos versículos 3 a 16, nós temos a descrição dessa crise. A crise foi profunda. Foi uma crise grande. O tom é um tom negativo. E a perspectiva que domina a visão do salmista é a perspectiva terrena. É uma dúvida
sobre a justiça de Deus. Qual é o sentimento que impera? Ele fala, eu tive inveja. O sentimento que impera é a inveja. Na terceira divisão, na terceira prateleira, nós temos o versículo 17, que é o ponto de virada. É, como eu coloquei aí, a reviravolta, que é o momento que a coisa vai trocar, vai virar. Qual é o foco? O foco é a presença de Deus. Qual é o sentimento? Uma nova compreensão que nasce a partir desse encontro com a presença de Deus. E a quarta parte, nos versículos 18 a 28, é uma descrição da vida com Deus. Agora o tom que era negativo a partir da reviravolta se torna positivo. Existe agora uma perspectiva não mais terrena, de dúvida, existe uma perspectiva de eternidade sobre a justiça de Deus, uma perspectiva correta da justiça de Deus. E o sentimento é a certeza do cuidado de Deus. Então, vamos caminhar e vamos ver a fé que brota da dúvida, o caminho do amadurecimento aí nos versículos 1 e 2. Como eu disse, o salmista começa pelo final. A afirmação da bondade de Deus, certamente Deus é bom para com Israel, nasce de uma profunda crise de fé, quando ele esteve cercado de dúvidas. E aí, meus irmãos, eu preciso dizer para vocês, a fé cristã não é imune a dúvidas. Na verdade, as dúvidas devem fazer parte da nossa fé. As dúvidas amadurecem a nossa fé. Quem nunca duvidou, na verdade, nunca creu. Quem nunca duvidou é porque nunca parou para refletir profundamente sobre alguns aspectos. Quem nunca duvidou é porque nunca parou para verdadeiramente analisar a fé que disse ter adotado para si. As dúvidas fazem parte da caminhada. Os grandes homens e mulheres de Deus na história duvidaram. A Bíblia nos conta várias crises de fé desses homens e dessas mulheres. Homens que Deus usou de forma poderosa, mas que em algum momento vacilaram e fraquejaram, como o salmista. O meu pé eu estava andando, mas os meus pés fraquejaram, vacilaram e eu quase, diz o salmista. Olha, lá no versículo 2. Por pouco eu não escorreguei. Foi muito pouco, passei por aqui. A fé madura é uma fé que nasce dessas crises de fé, das contendas com Deus, das dúvidas, das dificuldades. Sabe por quê? Porque Isaías nos diz, o Senhor diz que os caminhos dele são mais altos do que os nossos, e os pensamentos dele são muito mais elevados do que nós. Deus pensa numa categoria que eu e você não acessamos. Você pode ter o QI mais elevado da Terra. Você e eu não conseguimos acessar a categoria na qual Deus pensa e age e toma decisões. É o que Paulo, em Romanos 11, chama de os mistérios de Deus. E esses mistérios, para nós, meus irmãos, geram crises, dúvidas, faltam explicações, faltam pedaços para nós. Parece que as frases não estão completas, parece que o argumento está faltando. E é normal quem está realmente querendo andar com Deus, quem realmente quer entender o que Deus está fazendo, quem realmente quer fazer parte do plano de Deus. É normal que as dúvidas venham. E aí sim, nós vamos dizer, e eu espero que nós saiamos dessas crises mais fortalecidos, e como o salmista está afirmando, por isso que a gente está começando do fim. Certamente Deus é bom para com Israel, Deus é bom para com a sua igreja, Deus é bom para comigo. Certamente. Mas esse certamente é um certamente que custou muito, que nasce da dor, que nasce da dúvida, que nasce do questionamento. O caminho do amadurecimento, da maturidade, passa por crise de fé. Veja, Jesus muitas vezes diz para os discípulos, homens de pequena fé, até quando vocês vão... Mas Jesus sabia, ele dava essa advertência para estimular, para trazer os discípulos. Mas ele sabia da dificuldade, da revelação nova que ele estava trazendo.
Por isso que quando Jesus ressuscita e aparece aos discípulos já ressurreto, a gente fala que Tomé é o discípulo que duvidou, é o apóstolo que duvidou, incrédulo. Mas, na verdade, se você ler os evangelhos, todos duvidaram. Tomé foi o que teve coragem de falar. Jesus não repreende eles naquele momento. Jesus diz, vem Tomé, bota as mãos aqui na minha mão. Veja os buracos na minha mão. Veja as minhas feridas. Jesus acolhe a dúvida de Tomé. Jesus acolheu a dúvida deles. Então, a fé que brota da dúvida, nosso amadurecimento passa por isso. Terceiro, está aí no slide, o foco errado, quando o coração é envenenado pela inveja. E aí é o segundo bloco, dos versículos 3 ao 16. O salmista foi contaminado por inveja. Ele diz assim, pois tive, versículo 3, inveja dos arrogantes, quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Se você se lembrar, quando a gente falou sobre o Salmo 1, se você não assistiu, está aqui no nosso canal, eu disse que o Salmo 1 era a introdução de... O Salmo 1 e o 2 são a introdução de todo o saltério, dos 150 salmos. E ele já vai lançar categorias de pensamento que os salmos trabalham. E o Salmo 1 trabalha o justo e o ímpio. E ali fica muito claro que o ímpio é como a palha, ele é como algo que passageiro, que ele não tem sustentação. Mas veja, aqui o coração dele foi tão contaminado que ele começa a invejar aquele cara que ele sabe que não tem sustentação. Inveja é querer algo que Deus deu para o outro. Ou seja, e o que é isso, gente? Se nós confiamos num Deus que tudo sabe, num Deus completamente bom, num Deus que tem toda a sabedoria nas mãos, um Deus que é justo, quando você inveja, você está questionando a decisão de Deus. Indiretamente, nós estamos questionando a sabedoria e a bondade de Deus. Se Deus fosse bom, ele não deixava isso acontecer. Se ele fosse sábio, poxa, por que ele deu para ele e não deu para mim? Você começa a querer aquilo que Deus colocou para o outro, só que o que Deus queria te dar, ele te deu. Deus te deu a aparência que ele queria te dar, ele te deu a voz que ele queria te dar, ele te deu os talentos que ele queria te dar. Ele te deu a vocação que ele queria te dar. E quando você quer algo do outro, quando eu e você queremos algo do outro, e isso vem, vez após vez, do nosso coração, nós estamos indiretamente dizendo, se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. Segunda coisa, quando nós somos contaminados pela inveja, a gente passa a não se alegrar com os outros. Você não consegue se alegrar, porque seu coração está envenenado. Você fala, ih, já tem tanto ainda, vai lá, olha... Já é rico, ainda tem filho bonito. Sabe aquela? Nossa, mas já é tão bem sucedido, ainda casou com uma mulher bonita, casou com um homem bonito. Olha, além de tudo, ainda é feliz, é bem-humorado. Caramba, não bastava ser rico e bonito, ainda é inteligente. A gente não consegue se alegrar com a conquista dos outros. Nosso coração está envenenado. Nós temos vários exemplos bíblicos, né? José e seus irmãos. José falava muito, faltava maturidade. Mas os irmãos ficavam malucos. José alimentava e os irmãos caíram, foram envenenados. A gente sabe que Deus trabalhou o seu plano a partir dali, mas veja, foram envenenados. Saul e Davi. Davi resolve o problema de Saul, mas quando Saul escuta, Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. As mulheres de Israel cantavam isso. Ah, o coração dele foi tomado de inveja. E Saul então passa anos, perseguindo e destruindo Davi pela inveja que envenenou o seu coração. Nós temos nos evangelhos a parábola dos trabalhadores na vinha. Jesus conta a história do Senhor que contrata um trabalhador bem de manhãzinha, outro um pouco mais, algumas horas depois, outro mais no final do dia. E no final paga a todos a mesma coisa. E os que começaram a trabalhar mais cedo falam, mas não é justo. Ele trabalhou só 1 hora e está recebendo a mesma coisa que eu trabalhei aqui o dia inteiro. E o Senhor diz, eu não combinei com você isso? Eu combinei com ele a mesma coisa. Quem disse se é justo ou não, sou eu que combinei. E Jesus dizendo, olha, Senhor, né, como se fosse a gente, poxa, eu servi o Senhor 80 anos, esse aqui se converteu um dia antes de morrer e está no mesmo céu que eu.
E Jesus está dizendo, quem decide o que é justo sou eu. Quem sabe os planos da vida de cada um sou eu. Quem tem total justiça, total bondade e total sabedoria para decidir sou eu. E aí a grande pergunta, né, tá aí no slide, de onde brota essa inveja? Essa inveja brota quando nós perdemos a perspectiva da bondade de Deus. Nós perdemos a perspectiva dos valores do reino de Deus. Quando o nosso coração é contaminado com valores que não são os valores de Deus. A gente começa a aceitar padrões que são padrões diferentes do padrão de Deus. E aí o nosso coração começa a questionar o caráter de Deus. O nosso coração começa a questionar as decisões de Deus. O nosso caráter começa, a nossa vida começa a questionar, a nossa mente começa a questionar os caminhos que Deus escolheu para que eu trace. E aí a gente começa a ter, então, inveja. Essa inveja brota de uma falta de confiança em quem Deus é. Veja, por isso que a inveja é tão pecado. Porque ela está diretamente ligada a uma quebra de admiração, adoração, louvor da pessoa de Deus. No fundo, eu estou dizendo que Deus não é tão bom quanto ele diz ser, Deus não é tão sábio quanto ele diz ser, Deus não é tão soberano quanto ele diz ser, e Deus não é tão justo quanto ele diz ser. Terceira pergunta, o que a inveja faz conosco? Que aí tem 4 respostas. Ela nos dá um falso conceito de prosperidade. Ele vai dizer, eu vi os justos prosperando. Prosperando. Só que é interessante, né, que prosperidade é essa? Eles usam o colar, né, mostrando, ostentam orgulho. Vamos voltar rapidinho para a gente ver. Olha o que ele diz. Primeiro ele fala, eles não são atingidos por doenças como outros homens. Eles são bonitos, né? Eles têm um corpo saudável, eles são sarados, eles são fitness. Eles são fortes. Mas veja, ele está com inveja de gente que tem o orgulho como colar. Ou seja, que ostentam, que mostram o orgulho. Que se vestem de violência. O salmista está com inveja de gente violenta, de gente rancorosa, de gente raivosa. Por quê? Porque os padrões dele estão deturpados. Ele, no normal, não teria inveja de gente assim. O normal é o Salmo 1. Caramba, esses são zombadores, esses são escarnecedores, esses são gente da pior laia possível. Mas com o coração envenenado, ele começa a ter inveja de coisas que ele não queria para si. E ele agora quer. Olha a inveja que ele tem de gente que brota maldade. Da sua mente transbordam maquinações, ou seja, planos tramóias. Eles zombam e falam com más intenções. E o salmista está dizendo, eu estou com inveja desses caras. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Gente que se acha dono do céu e da terra, é o que ele diz aqui. Gente que despreza o conhecimento de Deus, porque ele diz, olha, eles dizem no seu íntimo, como saberá Deus? Terá conhecimento altíssimo, quer dizer, eles desprezam a Deus. E o salmista está com inveja. Para ele agora, prosperidade é viver assim, desprezando a Deus. Se vestindo de violência, arrotando raiva, ódio, maldade, desprezo. Meus irmãos, quantas vezes eu e você temos o nosso coração envenenado e a gente começa a invejar gente que tem conduta imoral nos relacionamentos de amizade, conjugais, paternais, né, filiais ali, de relacionamento de pais e filhos. Quanta gente a gente inveja que tem conduta imoral nos seus negócios. E a gente fala, olha, caramba, aquele ali conseguiu enganar a Receita Federal, se deu bem, economizou uma grana. Ih, aquele ali se livrou, olha lá, tinha que pagar uma multa, ele deu um jeito. Olha, ele enganou o plano de saúde, rapaz, olha, ele conseguiu uma nota ali, enganou o plano. Ih, deu uma lavada num dinheiro ali. E a gente está invejando esse tipo de conduta. Nosso coração não está bom. Nosso coração está envenenado. Nosso coração está envenenado. E aí a inveja, segundo ponto, veja aí no slide, nos leva a comparações falsas. A gente começa a fazer certas comparações e certos padrões que a gente não tem ideia.
que não eram corretos. Que a gente fala, peraí, mas a gente junta e a gente chega em contas falsas, silogismos, que parece que são verdade, mas são conclusões falsas. Só que quando a inveja vem, ela faz uma terceira coisa. Ela nos dá um falso conceito de prosperidade, falsas comparações, e aí ela rouba a alegria do nosso coração. Você não consegue ficar feliz com o que você tem, porque você sempre acha que merecia mais. Se você ganha 100, você queria ganhar 1000. Se você ganha 1000, você queria ganhar 100 mil. Se você ganha 100 mil, você queria ganhar 1 milhão. Se você ganha 1 milhão, é um buraco sem fim, é abismo chamando abismo. A roupa nova, a alegria dura um dia, no outro você já cansou dela. O carro novo já não é o suficiente. Por quê? Porque o mercado, o mundo... Você comprou o computador hoje, amanhã ele já é velho. Vão lançar um novo. Você comprou o iPhone 11, amanhã sai o 12. Você nunca vai estar satisfeito. E aí ela impede a gratidão. E nada mais triste do que a pessoa que não consegue agradecer. A gratidão honra a Deus. Diz Romanos 1,18. Nós vamos falar dele daqui a pouco, desse texto. A gratidão honra a Deus. Por que que ela honra a Deus? Porque ela diz, Senhor, eu sei que a tua vontade é a melhor, eu sei que a tua decisão é a melhor, eu sei que o que o Senhor escolheu para mim é o melhor, ainda que eu não entenda. Provérbios 14:30 diz, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja, olha que coisa forte, apodrece os ossos. Vou falar de novo, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14:30. E aí vamos ver qual é o ponto da virada. O encontro transformador com Deus, ponto número 4 no versículo 17. A virada veio quando o salmista entrou na casa de Deus. Lembre-se que o autor era um levita que servia no templo. Então, quando ele fala de entrar no templo, ele está falando, olha, eu estou agora com a minha comunidade de fé, com os peregrinos, com os adoradores, com gente que está entrando no templo, que está cantando esses salmos que nós conhecemos, salmos de romaria, salmos de peregrinação, salmos para entrar, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Salmo 122, por exemplo. As orações que são feitas em volta, em torno do templo, quando ele experimenta os rituais do culto, os rituais da adoração a Deus, quando ele está nesse ambiente de adoração, diante da presença de Deus, diante da Arca da Aliança, na presença do Senhor, a sua fé é restaurada. Por isso, meus irmãos, estar numa comunidade de fé é essencial. Olha, no slide eu coloquei aí em letras maiúsculas. É essencial para que você mantenha a sua fé balizada, equilibrada. Estar numa comunidade de fé é essencial. Por quê? Porque é esse ambiente da comunidade, o ambiente onde Deus se revela, porque Deus não se revela no nada. Quer dizer, se ele quiser, ele pode, mas Deus se revela, escolheu se revelar na comunhão da igreja, nos relacionamentos, mesmo em tempos virtuais, a gente tem comunhão, relacionamento, nós estamos tendo isso aqui. Um exorta o outro, é uma palavra de sabedoria, é uma palavra de consolo. Deus se revela de formas diferentes no meio da sua igreja, nos diferentes dons, nas diferentes manifestações. E quando nós estamos nessa comunidade, inseridos no povo de Deus, a nossa fé é equilibrada. Ou seja, quando você anda sozinho, a possibilidade da sua fé se tornar uma fé desequilibrada, uma fé manca, é muito grande. A possibilidade do seu coração estar envenenado e você não perceber é muito grande. É o relacionamento um com o outro que faz que a nossa fé, com a presença de Deus se revelando no meio do seu povo, que a nossa fé seja balizada. Eu me lembro de um exemplo que eu li há muitos anos atrás, de um livro do Max Lucado, e o Max Lucado dizendo que ele se sentiu um dia completamente perdido, e ele tinha que ministrar ceia na igreja, e ele acordou mais cedo para preparar, para fazer, e quando ele foi preparar, ele falou que ele começou a pensar assim, meu Deus, e se tudo isso for uma loucura da nossa... E se nunca existiu Jesus? E se Jesus nunca morreu? E se Jesus nunca ressuscitou? O que é isso que a gente está... Meus irmãos, aquele dia que eu li isso me deu uma tranquilidade. Eu falei, caramba, eu não estou sozinho na minha dúvida.
O Max Lucado também duvida. O Max Lucado também acha que, caramba, se tudo isso foi uma loucura da nossa cabeça. E aí ele disse que ele saiu dali, foi para a igreja e foi ministrar a ceia, o culto e tudo, da igreja que ele pastoreia. E ele disse que quando ele estava ali na comunhão dos irmãos, celebrando o culto, celebrando os rituais, os memoriais, o coração dele foi renovado. Eu quero lembrar você que nós temos uma mensagem do meu amigo Vitor Fontana, no início da IB Metrô, que chama Uma Igreja da Tradição. Vai no nosso canal, assiste de novo. Como que os rituais, os memoriais, eles lavam o coração, eles renovam a fé. E aí nós precisamos falar do papel formador do culto cristão. O culto é uma reencenação do evangelho, como diz James Smith, Michael Horton, Michael Gohim, tantos autores contemporâneos nossos, N.T. Wright. Nós reencenamos o evangelho, e quando nós reencenamos o evangelho, a gente está fortalecendo a fé um do outro e dizendo, nas nossas orações de confissão de abertura, como a Stephanie fez hoje, nas orações de confissão, de invocação, na intercessão uns pelos outros, na pregação, nos louvores, na bênção final, nós estamos reencenando o evangelho. E quando a gente faz isso, a gente fala, caramba, isso não é loucura, isso é verdade. Nárnia existe. Vocês já viram Nárnia ou leram Nárnia? Sabe quando as crianças começaram a esquecer, quando elas voltam e elas falam, será que aquilo foi uma loucura? Não. Elas olham uma para a outra, conversam uma com a outra, não, existiu, é verdade. Quando você conversa com outro louco que também esteve em Nárnia, você fala, caramba, o evangelho é real. A obra do Espírito é real. O trabalho de Deus no meu coração é verdade, porque ele está trabalhando no coração do fulano também. Então, o culto treina os nossos afetos. Treina o nosso coração, ele purifica o nosso coração para mostrar que você tem que amar somente a Deus. As orações do culto, elas mostram, Senhor, nos dão vocabulário, eu tenho que te amar, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que orar uns pelos outros, eu tenho que orar para que o Senhor tome meu coração, tome a minha vida. Então o culto tem esse papel central na vida cristã, porque ele nos lava. Então quando o autor experimenta o culto, ele diz, quando eu entrei na casa de Deus, eu tive um encontro transformador com a presença de Deus. E aí veio a reviravolta. Nós temos vários exemplos bíblicos desse encontro transformador. A gente tem Jacó, que de enganador lutou com Deus, foi ferido por Deus na sua coxa, e ele se torna o cara que achava que podia levar vantagem em tudo, que podia enganar todo mundo para tirar proveito. Esse cara se torna príncipe de Deus, se torna um homem de caráter, se torna um homem de Deus. Isaías, que estava lá, ai de fulano, ai de Beltrano, ai, quando no capítulo 6 do seu livro se vê diante do Todo-Poderoso, ele diz, ai de mim. Ele foi transformado, o seu ministério foi redirecionado. Saulo, perseguidor da igreja, que se orgulhava de ser fariseu, que se orgulhava de ser um cidadão romano, quando ele tem um encontro com Cristo, a caminho de Damasco, ele passa a se gloriar nos sofrimentos de Cristo. Ele disse, eu me glorio nos sofrimentos de Cristo Jesus. E aí nós chegamos no final, no ponto 5. O foco correto, vendo as coisas da perspectiva de Deus, que é do versículo 18 até o 28. Olha aí no slide comigo, o encontro transformador com Deus nos permite ver as coisas do jeito de Deus. Quando nós temos agora esse foco, quando nós temos um encontro real com Deus. O que eu estou querendo dizer, queridos? Que muitas vezes a gente frequenta culto, a gente assiste culto, a gente até lê a Bíblia, mas nós não temos um encontro transformador com a presença de Deus. E a minha oração hoje para você é que você tenha um encontro transformador com a presença de Deus. Porque é o encontro transformador que realinha as nossas prioridades e a gente começa a ver agora as coisas da perspectiva de Deus. O nosso coração é capturado, a nossa mente é capturada, as nossas emoções são capturadas e nós agora temos então que viver para a glória de Deus e temos que ver as coisas do jeito de Deus. E aí, se você ler o Salmo do versículos 18 até o 28, você vai perceber que o salmista agora ele desfala o que ele disse.
Ele vai dizer, agora eu estou vendo. O que antes eu achava que era um colar, que era exibição, que era isso. Senhor, os justos, os ímpios não permanecerão no dia que o Senhor se levantar sobre a terra. Logo eles serão destruídos, logo eles vão vacilar. Sabe por quê, meus irmãos? Quando a gente tem a perspectiva da eternidade, o que são 80, 90, 100 anos? O que é essa vida diante da perspectiva da eternidade? O que é essa vida diante da perspectiva da vida eterna? Da vida em abundância, da vida verdadeira. Então, o salmista agora ele começa a ver o que estava por trás daquela aparente, falsa prosperidade. E ele fala, Senhor, os ímpios não permanecem. Ele lembra lá do Salmo 1, eles são como a palha. Eles vão sumir, o vento leva, eles pegam fogo, eles desaparecem. Eles vacilam, a felicidade deles é temporária, a riqueza deles é temporária. Ele vê a fragilidade da prosperidade do ímpio e a sua iminente destruição. Segundo ponto, para a gente caminhar para o fim. A perspectiva de eternidade, da eternidade, ela realinha todos os nossos valores. Paulo diz lá em Filipenses 3,7, o que eu antes considerava lucro, agora eu considero perda. O que eu achava uma grande vantagem em Cristo, agora eu percebo que não é nada, não vale nada. Significa que a gente não tem que ter título de mestrado, doutorado? Não, não é o problema. O problema não está isso. O problema está colocar o coração. Eu não posso ser rico? Não é isso. Eu não posso procurar melhorar de vida? Não é essa. O problema é onde está o seu coração. Aonde está a sua perspectiva. O que antes era lucro, o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3,7, eu considero agora como perda. Ele chega a dizer, versículos abaixo depois desse, em Filipenses 3, o que antes para mim era o máximo, agora eu considero como esterco. Eu considero como esterco. É o pior possível. É o dejeto pior possível. Não vale nada. Porque nós temos a perspectiva agora da eternidade a partir do encontro transformador com a presença de Deus. Eu ganho os valores do reino. Quais são os valores do reino? Quem quiser ser o maior, seja o menor, diz Jesus no Sermão do Monte. Melhor é dar do que receber. Esses não são valores do mundo que a gente vive. Os valores do mundo são completamente contrários. Jesus diz que quem quiser ganhar a sua vida tem que perdê-la. Oi! Esse cara tá maluco. Esse cara é doido. Por isso que o apóstolo Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias. O reino de Deus é isso. Coisas loucas que só fazem sentido na lógica de Deus. Mas na lógica do mundo, na perspectiva terrena, são coisas loucas. E aí o encontro transformador com Deus, e eu quero encerrar aqui, renova a minha dependência de Deus. O versículo 25 diz, a quem tenho no céu, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Eu me lembro quando eu leio disso de João 6,68, quando Pedro diz para Jesus, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Quando eu e você temos um encontro real com Jesus Cristo, a gente vai falar como salmista, os filhos de Asaf, e nós vamos falar como os discípulos. A quem tenho eu no céu, senão a ti, Senhor? Para onde nós iríamos, Senhor? Para onde eu vou correr? Eu vou correr para investimento, eu vou correr para multinacional, eu vou correr para emprego, eu vou correr para casamento, eu vou correr... Não são essas coisas que preenchem o vazio da minha vida. Só tu, Senhor. E depois que a gente passa por todo esse caminho, da fé que brota da dúvida, que eu confesso o foco errado, que eu tenho um encontro transformador com a presença de Deus, e esse encontro alinha a minha perspectiva, eu consigo dizer o que o salmista disse lá no primeiro versículo. Certamente Deus é bom para Israel.
Certamente Deus é bom para o seu povo, certamente Deus é bom para a sua igreja, certamente Deus é bom para mim. Só que isso não é uma declaração falsa, religiosa, que eu aprendi que é bom e certo falar. Essa é uma declaração verdadeira, que eu aprendi no meu coração. Que o Senhor nos abençoe, que você tenha um encontro transformador com a presença de Deus, como nós cantamos hoje. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, eu chego ao teu santuário face a face com o Senhor. Tu és um Deus amoroso, tu és um Deus maravilhoso. Não há outro igual a ti, que você tenha um encontro verdadeiro, que o seu coração e o meu coração sejam realinhados e purificados, que o veneno seja tirado, que Deus assuma o trono do nosso coração, para que a gente possa viver a vida com a perspectiva da eternidade, nos valores do reino. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos caminhando para o final da nossa celebração, mas nós temos um aviso muito importante. O Gabriel vai te dar um recado, uma novidade que está chegando na IB Metrô a partir de setembro, algo que muitos já estão ansiando. Então, Gabriel, dá o recado aí para a gente.